Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Por Trás do Impacto, o podcast da Água Social. Você já sabe, a Água Social é a maior escola de empreendedorismo socioambiental e impacto positivo do Brasil. E aqui é um espaço para a gente conhecer tudo que tem por trás de grandes iniciativas de impacto social que a gente vê e admira aí no país. Aqui a gente conhece quem faz isso e quais são as estratégias que estão por trás das ações de grandes empresas, institutos e fundações. Eu sou a Fabiola Mello, da equipe de comunicação e conteúdo da Água, e para começar eu vou fazer a minha audiodescrição para tornar esse episódio mais inclusivo para quem acompanha pelo YouTube o nosso episódio. Bom, eu sou uma mulher de 40 e poucos anos, pele parda, cabelo castanho escuro, cacheado até os ombros. Hoje eu estou vestindo uma blusa bege com mangas amarelas. Atrás de mim tem um sofá marrom, uma parede branca e um quadro colorido. E para me acompanhar hoje, nessa entrevista, quem está aqui comigo é a Emily. Tudo bem, Emily? Tudo bem, Fabi? Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Emily, sou gestora de projetos da Água Social. Vou começar também fazendo aqui minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de 35 anos, tenho cabelos castanhos, enrolados, estou vestindo uma blusa preta e um colar branco. Bom, hoje a conversa ela vai ser muito especial. A gente vai conhecer por trás do impacto de uma empresa muito grande que atua no cenário global. E eu trouxe alguns dados para vocês terem uma ideia da grandeza que nós estamos trazendo aqui. Eu começo fazendo uma pergunta. Vocês sabiam que a maior parte do suco de laranja consumido no planeta é produzido aqui no Brasil? Quase 80% do que é comercializado mundo afora sai daqui, de casa. E dentro desse universo, a maior produtora mundial de suco processado de laranja é a Citrosuco. E é uma indústria que nasceu no interior do estado de São Paulo e que hoje é responsável por mais de 46 mil hectares de área produtiva e fatura anualmente mais de US$ 1 bilhão. E para contar um pouco mais do impacto positivo promovido pela Citrosuco, o nosso convidado é o Orlando Nastri, que é o Head de SD na Citrosuco. Bem-vindo, Orlando. Tudo bem com você? Olá, tudo bom? Boa tarde, Fabiola, Emily. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Vou fazer minha autodescrição, né? Então, cá estou. Eu sou um homem branco, loiro, vestindo uma camisa preta. Tenho 33 anos. Meu fundo aqui é um fundo sem nada por trás aqui, enfim. E muito obrigado de novo pelo bate-papo aqui. Oi, Orlando. Muito bom ter você aqui com a gente. Para começar, você pode contar um pouquinho quem é você e qual foi a sua trajetória profissional? O que te trouxe hoje aqui? Legal, Emily, obrigado pela pergunta. Bom, eu tenho o privilégio de atuar nos últimos 10 anos com os temas socioambientais em diferentes organizações. Então, trabalhei na construção civil, mineração, trabalhei com serviços, com agronegócio, sempre nos temas de sustentabilidade. Então, a minha carreira toda é essa, nos últimos anos, em projetos no Brasil e no exterior, então, especialmente com uma atuação mais forte na Europa nos últimos 3 anos, que é quando eu me juntei à Citrosuco, né? Então minha carreira é uma carreira de atuação em sustentabilidade. Eu fiz mestrado na área também, né? Sou mestre nesse tema, e tudo começou lá atrás, quando eu estava na faculdade, que é um episódio bacana. Eu fiz administração de empresas, eu queria, né, ter algum propósito na minha carreira, eu queria ter algum impacto positivo, mas naquela época, lá atrás, não tinha muito, esse mercado não existia muito, ele estava começando, e tinha um negócio que se chamava negócios sociais, né? Na época, lá atrás, que foi fundado pelo Grameen Bank, que é o Banco do Povo, né? Perdão, é o Banco da Vila, que fica lá em Bangladesh, que é um país entre a China e a Índia. E eu fiz um estágio de verão nesse banco, em que eu fui para lá, fiquei 2 meses, né? Vendo a zona rural, vendo as pessoas que tinham uma série de vulnerabilidades, de, né, desafios.
e lá eu me conectei com esses temas socioambientais e eu falei, desde então, olha, eu quero ter uma carreira que me dê oportunidade de trabalhar com esses assuntos, né? Então, é uma decisão de vida, eu sou muito feliz em atuar naquilo que eu gosto, que eu tenho prazer, que eu consigo contribuir para o planeta, né? Então, vem da minha trajetória, e aí eu venho trilhando diferentes mercados, e hoje, muito feliz de estar na Citrosuco, que é uma empresa brasileira, líder global da cadeia de suco de laranja e ingredientes. O nosso produto chega em mais de 100 países, a gente consegue ter muito impacto positivo, emprega muita gente, muitos projetos interessantes que a gente vai bater um papo aqui hoje. Então, isso é a minha forma de contribuição, o meu propósito é atuar para que esse impacto positivo seja cada vez maior, chegue em mais pessoas e consiga contribuir no final do dia. Que ótimo, Orlando. Eu, ouvindo um pouquinho do que a Emily trouxe com relação a números, eu fiquei pensando no tamanho disso tudo, né? Da operação da Citrosuco. Em toda essa cadeia envolvida, a gente está falando de produtores, de linha de produção, de logística de transporte, de comercialização. É um ecossistema gigante, né? E com tantos pontos de contato com pessoas e com o meio ambiente dentro dessa cadeia tão extensa, qual é a visão de vocês, pela perspectiva de ESG, para cada um desses pontos, né, quando a gente se refere aos pilares social e ambiental? Obrigado, Fabi. A Citrosuco ela tem uma estratégia, um compromisso público ambiental, social e de governança. Nós somos uma companhia que tem isso publicamente, temos isso como metas e visões de longo prazo, em 6 temas. Então, a gente estabeleceu nos temas ambientais carbono, água e biodiversidade, nos temas sociais gestão social, diversidade, equidade e inclusão, e no tema de governança estabelecemos cadeia de valor sustentável. Então, são 6 temas, e esses temas a gente tem metas e a gente investe em programas estruturantes que vão entregar essas metas no futuro. Então, ano após ano, nós temos desafios, e esses desafios eles refletem no painel de metas dos executivos da companhia. Então, eu enquanto um líder do tema ESG na Citrosuco, eu tenho metas, mas também o presidente da empresa tem metas, os diretores, o pessoal do Brasil exterior tem metas, são mais de 300 líderes da companhia com metas ESG, e isso reflete na remuneração variável, no bônus dos líderes da companhia. Então, a gente tem uma governança estabelecida, tem estratégia, tem transparência, tem metas, nesses 6 temas que eu citei. Isso veio muito de um diálogo com a sociedade e com o planeta, né? A gente entendeu quais eram os nossos temas materiais, ou seja, os temas estratégicos que fazem sentido para o nosso negócio e também para a sociedade e para o planeta, né? E a gente fez esse movimento dos 6 programas e metas. E ao longo dos últimos anos, a gente tem boas conquistas desses programas, que a gente chama de credenciais, né? Quais são os credenciais? Quais são as conquistas que a Citrosuco avançou em frente ao mercado, frente ao que está rolando. Então, a gente tem muito orgulho, por exemplo, de ter sido a segunda empresa de alimentos do Brasil a ter a meta SBTi aprovada, que é o Science Based Target Initiative, que é a maior plataforma de descarbonização do mundo, que ela suporta o Acordo de Paris, ela suporta uma agenda de engajamento empresarial nas mudanças climáticas. A gente teve uma conquista muito importante de ser a segunda companhia de alimentos do Brasil a ter essa aprovação e a primeira do setor de citricultura global a ter essa aprovação. Então, esse é o tipo de... Só para vocês entenderem o tamanho da dimensão. A gente busca um alto nível de entrega, alto nível de excelência. A gente se compara sempre com plataformas internacionais, né, para, de fato, avançar essa agenda. Então, são compromissos e metas que fazem a gente se desafiar diariamente. Bom, outra meta é o tema de diversidade, que a gente se desafiou a aumentar o número de mulheres na liderança. Então, a gente tem hoje cerca de
28% de mulheres em posições de liderança. Então, por exemplo, a principal fábrica do mundo de suco de laranja que fica no interior de São Paulo, a gente tem uma mulher que lidera. O terminal de Santos, que é o principal terminal de exportação de suco do mundo, é uma mulher que lidera. A Regional Agrícola Centro, que é algumas fazendas no interior de São Paulo, que corresponde a cerca de 10 operações agrícolas, é uma mulher que lidera. Então, a gente tem uma série de posições-chave na companhia que são mulheres que lideram, tá? Então, esses são alguns exemplos de como é que a gente está fazendo, tanto tema de cadeia de valor, tema de carbono, tema de diversidade, por aí vai. Mas, ao longo do papo, eu vou contando um pouco mais os nossas conquistas. Caramba, Orlando, isso tudo trouxe a força, né, desse compromisso da Citrosuco com a questão ambiental. Todos esses prêmios que você comentou, teve o selo Gold EcoVadis também, certo? E pelo CDP, você participou como painelista na COP28, e são vários reconhecimentos que certificam a Citrosuco em práticas sustentáveis, certo? Eu queria entender pessoalmente como foi o caminho para construir todas essas práticas, né? Qual é o empenho pessoal por trás de todas essas conquistas? Legal, Emily. Bom, a gente tem aqui uma estratégia clara, um compromisso, e também temos especialistas, todo um time, e temos investimentos, orçamentos para a gente avançar essa agenda. Então, toda essa estrutura é fundamental porque para a gente conseguir conquistar os resultados que nós estamos conquistando e liderando, né? Então, por exemplo, a gente tem a parceria com vocês aí da Água Social, vocês são nossos parceiros no programa Nutrir Mais, e a gente aprende muito com vocês, a gente troca muito. Então, tem vários outros parceiros do mercado que a gente colabora. Hoje a gente atua com cerca de 15 consultorias, mais de 30 projetos, e o time interno aqui de especialistas temáticos que faz essa agenda acontecer. Então, é muita gente envolvida no tema, e eu tenho o privilégio de liderar essa agenda globalmente, então, com os fornecedores, com os temas Brasil e exterior. Então, me envolvo muito com, por exemplo, desafios comerciais, constantemente tenho agendas aí com clientes que estão na Alemanha, na Áustria, Bélgica, Holanda, Inglaterra. Nós tivemos já reuniões presenciais em todos esses países, fóruns, feiras, eventos. Então, tudo isso demonstra a importância do tema ESG para o mercado. Então, eu sou muito demandado a estar nessas discussões. E você trouxe a COP28, que foi em Dubai ano passado. A gente teve o privilégio de participar de 5 painéis como representantes brasileiros, inclusive com o governo de outros países, governo da Noruega, representantes do governo brasileiro, organizações sociais, outras empresas internacionais. Então, eu tive em 5 painéis discutindo as práticas de carbono, as práticas de clima e ESG como um todo. Então, isso dá a dimensão da importância. Então, hoje na companhia é um tema central, um tema importante, as pessoas têm assim demanda, o mercado precisa e a gente está muito bem posicionado com uma estratégia que gera valor, uma estratégia que gera reputação. Então, por exemplo, a gente fez uma pesquisa com os principais parceiros de negócio, clientes, bancos, governo, comunidade, empregados. A gente levantou 150 stakeholders estratégicos da companhia e a gente fez a pesquisa de reputação. E o nosso NPS, o Net Promoter Score, que é uma métrica de satisfação, é 54 pontos positivos, numa escala que vai de 100 positivos até 100 negativos. Então, a gente está no melhor quartil de performance reputacional. Então, isso demonstra que os nossos projetos eles têm consistência, mas nós investimos muito no tema, né, alguns milhões aí de reais investidos no tema, com especialistas internos, com consultorias e auditorias externas, globalmente mobilizando essas práticas. Tá? Isso nos traz um ambiente de liderança e de reconhecimento. Orlando, e você falou agora que existe uma prioridade, né, um impacto positivo. Você já comentou também como é que as metas de ESG foram construídas, né? Falou um pouco a respeito de como elas acontecem, né? Como elas são estruturadas.
Mas eu queria entender se esse foco, ele sempre fez parte da essência da companhia, ou ele faz parte de algum reposicionamento, ou alguma questão que levou a isso, foi como uma tendência do mercado? Como que é essa história dentro da Citro? Legal, Fabi, obrigado. A Citrosuco é uma companhia que opera há muitos anos no mercado, né, há décadas no mercado. A gente opera, né, com fazendas, fábricas, terminais. A gente tem mais de 10 mil funcionários ao redor do planeta e a gente tem muito orgulho de ser uma companhia essencialmente brasileira, líder de mercado, né? E a gente já tem muitos anos de atuação socioambiental. Então, essa agenda é uma agenda que não é nova, nós já tínhamos muitas práticas. O que nós fizemos, Fabi e Emily, foi a gente organizar isso num compromisso, uma estratégia, governança, criar todo esse mecanismo, que inclusive a gente levou como caso na FEBRABAN, na Fiesp, no IBGC, no Pacto Global da ONU, no CBEDES. A gente participou de N fóruns em que a gente já foi reconhecido por essas nossas iniciativas, né? Então, todo esse movimento de práticas ESG, ele já acontecia na companhia há muitos anos. O que nós fizemos é criar metas claras, governança, trazer todos os líderes da companhia para engajar. Então, por exemplo, nós temos hoje 6 sponsors dos temas socioambientais. São executivos da companhia que foram convidados a liderar um tema específico. Então, por exemplo, o diretor de operações industriais, ele é o líder do tema de água. Então, ele lidera o tema água na fábrica e também nas fazendas. Então, ele é o dono do tema, ele estimula projetos, iniciativas, ele tem o desafio de reduzir o consumo, de trazer tecnologia, racionalidade. Isso reduz o nosso water footprint, a nossa pegada hídrica. Isso nos traz competitividade, eficiência e economiza recursos naturais. Então, esse é o melhor dos mundos, é você ter o executivo líder do negócio conduzindo as agendas, trazendo eficiência, competitividade e impacto positivo. Então, não é uma agenda segregada, é uma agenda integrada, né? Que tem um histórico de atuação de muitos anos, e hoje a gente está criando uma intensificação dessa agenda, a gente está ganhando velocidade na agenda. Muito legal, muito diferenciado, Orlando, obrigada. E falando agora sobre posicionamento e cultura. A Citrosuca, ela traz no propósito, né, o objetivo de nutrir a vida vivendo legados. Eu queria que você falasse sobre o que essa missão representa, o que ela quer dizer com essa frase tão bonita. Legal, Emily. Esse tema foi um desafio recente da companhia. Nós fizemos um reposicionamento do nosso propósito, nossa missão. Então, o que nós queremos, né, de fato, oferecer para o planeta, qual que é a nossa razão de existir, e a gente chegou à conclusão que nós não somos uma empresa de suco de laranja, não é isso. A gente atua, de fato, aqui para nutrir a vida e viver os nossos legados, viver um impacto positivo. Então, a gente tem um privilégio enorme de atuar com alimentação, então, produtos naturais nutritivos, né? Produtos sem conservantes, são produtos que viajam até a China, né, para ser consumido suco de laranja da China. Então, a cada 10 copos de suco de laranja do planeta, a gente é responsável por 3, 4 copos de suco de laranja. Então, em qualquer localidade que você vá, Europa, Estados Unidos, Ásia, América Latina, então a gente está nutrindo, de fato, as pessoas, nutrindo a vida. Então, dito essa reflexão, nós somos uma companhia que, por si só, por natureza, carrega essa agenda de impacto positivo, de alimentação, de nutrição, e especialmente criando legados, ou seja, nós não somos uma startup, nós não chegamos ontem, nós não vamos embora amanhã. Nós atuamos com perenidade, com longo prazo. Então, isso se reflete na nossa cultura agrícola. O pomar de laranja, ele fica operando por 15, 20 anos. Ele demora 3, 4 anos para ter a primeira laranja, de fato, a ser colhida. Então, nós somos uma companhia de perenidade, de longo prazo. É uma companhia resiliente, que opera há muitos anos, está preparada aí para os desafios, para as intempéries. Então, isso nos remete à palavra legado, nos conecta nessa agenda de legado. Então, tudo isso está muito, tem muita sinergia. Atuar com nutrição, com alimentação,
ter uma agenda de longo prazo, né, de legado, perenidade, e proporcionar impacto positivo a partir da nossa atuação. Então, essa é a nossa razão de existir, nosso propósito, nutrir a vida, vivendo legados. A gente gosta muito, a gente usa muito, e na prática a gente vive isso mesmo. Então, o Nutrindo Mais, que é o nosso programa de aceleração de impacto em parceria com vocês, é isso na prática. Estamos mobilizando cadeia produtiva, convidando cooperativas, associações, empreendedores para trabalhar com alimentação, com nutrição, para dar capital semente, mentoria, aulas, estimular toda uma agenda transformacional. Então, isso muda a realidade das pessoas, isso intensifica o impacto positivo, e esse é o nosso papel, então, enquanto grande companhia, né? Nosso papel é estimular, fomentar, incentivar uma agenda transformacional. Então, isso tem a ver com o nosso propósito, e a gente vive isso em exemplos como o Nutrir Mais. Que legal, Orlando, obrigada. Bom, eu tenho o privilégio e a oportunidade de estar conduzindo esse projeto junto de você aí na Citrosuco e de tantas outras pessoas que estão nos apoiando aí nessa primeira etapa do Nutrir Mais. Estamos super felizes e empolgados com os resultados aí do andamento do projeto. E esse projeto ele promete ganhar uma dimensão muito importante em termos de geração de impacto, né? Quer contar um pouquinho aqui para a gente quais são as expectativas da Citrosuco quanto a esse impacto? Boa, Emily, a gente quer criar o maior programa de aceleração de impacto em alimentação e nutrição do Brasil. A nossa ambição é grande e para isso nós convidamos aí a Água Social, que no meu entendimento é a organização líder do Brasil de impacto, né, que tem uma trajetória muito bonita, né, que é fruto aí de uma liderança do Alexandre Amorim, que é uma pessoa que é muito inspiradora, que eu respeito bastante, que me ensinou muitas coisas na minha trajetória enquanto profissional, enquanto pessoa. Então, a gente tem muito orgulho, muito privilégio de estar com vocês nessa agenda do Nutrir Mais. Nossa grande ambição é usar o nosso tamanho, o nosso porte para acelerar e intensificar transformações na cadeia produtiva de alimentos, de nutrição, de agricultura sustentável. Então, tá rolando mentorias, rolando capital semente, bancas, aulas, tudo isso para estimular 10 organizações que foram selecionadas. Lembrando que nós tivemos mais de 3.000 organizações interessadas, né? Então, para nós é muito bacana, a gente está avançando nessa agenda, e no futuro a gente quer fazer muito mais. Então, é o primeiro ano, né? A gente está aprendendo, errando, acertando, e a gente vai querer expandir essa atuação, né? Então, nossa expectativa é avançar com muita força para transformar de fato, ser uma chave de transformação, né? Porque eu acho que as grandes companhias elas têm um papel de mudar trajetórias, porque a gente tem porte, a gente tem recursos e a gente consegue mudar trajetórias, né? Alocar energia, pessoas, recursos para mudar trajetórias. Então, no nosso entendimento, o investimento no Nutrir Mais é um investimento para transformar a realidade, a história dessas organizações e intensificar, acelerar o impacto dessas organizações, tá? Então, a gente está falando aqui de cooperativas, associações, pequenas empresas que estão no dia a dia lutando para sobreviver, para fazer mais, para buscar inovações, para entregar produtos e serviços, gera emprego, renda, gera tributos, gera movimenta a economia, movimenta muita oportunidade. Então, nosso papel é intensificar, acelerar, fomentar esse ambiente. E Orlando, nessa tua fala a gente percebe a dimensão do impacto desse projeto, né? Pensando nisso, quais são as perspectivas para o futuro? O projeto deve ficar em uma edição, vocês devem expandir, qual que é a ideia? Se eu falar que eu vou parar esse projeto, a Emily vai ficar brava comigo, vai brigar, então eu tenho que falar que eu vou continuar esse projeto no futuro, né? Então, brincadeiras à parte, a nossa intenção desde o começo foi a gente criar algo estruturado, né? Eu particularmente não acredito em programas de curto prazo, né? Os desafios sociais, eles são estruturantes, então você precisa mexer na ferida com bastante consistência, bastante diligência. Então, a Água, que é um parceiro nosso, que nós trouxemos no primeiro ano, mas as nossas expectativas são de crescimento, de expansão do programa,
para mais localidades do Brasil, para criar programas mais robustos, inclusive para trazer parceiros, né? A grande ambição minha é trazer parceiros, trazer outras empresas, clientes, fornecedores, outros, né, numa grande coalizão, né? Imagina que legal a gente criar uma grande coalizão de impacto para a alimentação, para a nutrição, né? Quem está fazendo isso no Brasil? Tem algumas iniciativas legais, mas será que a gente não pode juntar algum grupo de empresas, ganhar velocidade, tração, inclusive pensar fora do Brasil essas iniciativas? Então, para mim, tem um espaço muito importante da gente se posicionar como o maior programa de alimentação e nutrição de impacto social do Brasil, né, e trazer uma grande coalizão que vai transformar essa realidade. Então, a Citrosuco, ela quer ser âncora, ela quer ser líder nesse tema, ela quer se posicionar como algo de relevância, mas a gente quer trazer também parceiros, e porque juntos nós conseguimos fazer mais. Então, a Água Social, por exemplo, tem um ótimo networking, vocês conhecem muita gente, tem uma rede bacana, por que não juntar mais pessoas, mais organizações e a gente expandir esse impacto positivo, tá? Então, é uma ambição estrutural, longo prazo, porque a única forma de mudar as realidades sociais é a gente combater com diligência, combater com disciplina. Não dá para a gente ter projetos de curto prazo, a gente tem que ter projetos que vão ganhar uma maturidade no tempo. Que legal, fico feliz que a intenção seja ampliar. Realmente ia ficar chateada se você não trouxesse essa intenção aqui. E queria entender internamente, pensando estrategicamente nos compromissos ESG da Citrosuco, que você comentou no início, onde o Nutrir Mais se encaixa? Qual que é o impacto interno da companhia a partir desse programa? Legal, Emily. Nós temos dois impactos centrais, né? Um é a gente conseguir fomentar uma agenda com os nossos executivos, nossos mentores, né, para eles aprenderem mais sobre impacto socioambiental, se conectarem aos temas, né, e avançarem. A gente compreende que isso é uma alavanca de conhecimento, aprendizado, capacidades novas. Então, a gente quer proporcionar essa conexão. Segundo elemento, a gente conseguir também alavancar as competências empreendedoras das nossas organizações parceiras, né? Conseguir investir, conseguir mobilizar esforços, competências, criar velocidade, forjar um networking, né? Entre elas, são 10 organizações que estão se conhecendo mais agora, isso gera perspectivas interessantes, então é muito bacana a gente olhar esses dois lados, um lado em que você tem um ambiente de aprendizado para o executivo que está ali como mentor, e você tem um ambiente de aprendizado e oportunidades para as organizações. Então, esse é a nossa forma de olhar essa governança. E dentro dos compromissos, isso atende ao nosso compromisso social, né, que é o compromisso da gente reduzir as vulnerabilidades dos territórios em que nós atuamos. Então, a Citrosuco, ela atua especialmente no interior de São Paulo, né, que a gente chama cinturão citrícola, né, que é interior de São Paulo e Triângulo Mineiro, é onde as plantações, os pomares de laranja estão fortemente alocados. Então, a gente tem esse ambiente, e aí a gente tem um papel de desenvolver, de gerar mais impacto, gerar oportunidades para esse lugar. Então, com isso, nós vamos reduzir as vulnerabilidades, que é um pouco do nosso compromisso de longo prazo com o ESG, tá? Orlando, a gente está quase chegando no finalzinho da nossa entrevista e eu queria fazer uma pergunta relacionada a tendências, né? Porque você é uma pessoa super bem relacionada e circula nesse ambiente, trocando muito com pessoas ligadas ao ESG, à responsabilidade social, à sustentabilidade. E a minha pergunta é sobre esses diálogos, essas conversas, essas interações. O que você tem sentido dessas pessoas com relação às grandes corporações, né? Sobre tendências e sobre o futuro desse tema, do impacto positivo gerado pelas grandes corporações? Fabi, eu acho que as grandes organizações, elas estão cada vez mais conectadas a essa pauta do ESG, do propósito,
elas são parte de um ecossistema de interações. Então, a empresa ela tem um compromisso, ela tem que ter um legado, uma posição na sociedade que gere, né, oportunidades, que traga esses elementos novos, né? Então, eu vejo a grande companhia como esse potencial, essa oportunidade de se conectar mais, de ter um papel incentivador, um papel investidor. Então, é interessante de enxergar que cada organização na sociedade ela tem um papel muito claro, né? Então, sei lá, as organizações sociais, muitas vezes, elas desenvolvem soluções e atendimentos numa lacuna em que, às vezes, o Estado ou a política pública não consegue chegar, mas, ao mesmo tempo, o Estado, o governo, ele é central, porque ele cria escala, ele cria, de fato, programas, políticas de longo prazo, que muitas vezes as companhias não têm esse papel, as empresas estão focadas nos seus mercados, nos seus produtos e serviços, e por meio deles, elas promovem uma transformação, geram emprego, renda e oportunidades. Então, cada elo dessa cadeia de valor tem uma importância central e todos juntos contribuem para a melhoria. Então, não é diferente no Nutrir Mais, por exemplo, né? Quando a gente olha as startups, cooperativas, associações, elas trabalhando na base, trabalhando com alimentação, com nutrição, né? Desenvolvendo uma série de iniciativas muito bacanas. Então, não é muito diferente, né? Você enxergar que o Nutrir Mais, ele é um ecossistema que é um reflexo da sociedade. Tem empresa, tem organização cooperativa, né? Tem o pequeno empreendedor, tem a startup, tem a grande companhia, e aí tem todo mundo atuando para, de fato, fazer essa roda girar. Então, enxergaria dessa maneira. Enxergaria que é uma perspectiva de colaboração, e as grandes companhias, elas estão conectadas nesse ambiente porque elas fazem parte dos stakeholders, elas são uma parte interessada, é uma parte influente, e também muitas vezes é uma parte pressionada, ela tem que se posicionar, né? Então, acho que faz parte desse conjunto da obra de entender que a empresa ela não está isolada, ela está dentro de uma atuação e ela pode proporcionar um legado positivo e contribuições para o planeta. Muito bom. Bom, para encerrar, qual é a visão de futuro da Citrosuco no que se refere ao compromisso social e ambiental? Ótimo. Nós temos uma perspectiva de consistência, de manutenção de investimentos. Como eu comentei, a companhia tem uma posição de longo prazo, perenidade, então a gente está olhando sempre para o futuro e nossos compromissos e metas. Esse movimento da Citrosuco ele foi bastante celebrado pela mídia, teve vários reconhecimentos, premiações, reconhecimentos que nós tivemos nos principais canais aí como Exame, Valor, Veja, Forbes, entre outras vinculações que nós tivemos. Tivemos reconhecimentos, por exemplo, no CDP, entre outras instituições da América Latina. Você comentou da EcoVadis também, que é a principal plataforma de transparência socioambiental do planeta, né, que funciona como se fosse um rating, que você tem uma nota. Então, a nossa medalha é ouro, que significa que nós estamos no top 8%, em mais de 100 mil companhias globais participantes. Então, todo esse ambiente, ele nos traz a perspectiva sempre de futuro, né? Então, manter a consistência, a perenidade, que é a cultura da companhia. A gente não está num setor de mudanças abruptas, né? Que tudo muda o tempo inteiro. Não, a gente está num setor que tem uma certa consistência. Então, a companhia tem esse posicionamento de longo prazo de fazer as coisas acontecerem cada vez com mais maturidade. Então, eu vejo que a nossa agenda socioambiental é uma agenda de cada vez mais construção, né, e levar isso para sustentar a liderança da companhia, atingir os compromissos 2030, né, e a gente conseguir dar uma contribuição específica considerável do papel da companhia no planeta e na sociedade. Então, nós somos parte da solução e não do problema. Então, para isso, a gente precisa manter a nossa consistência, nossos investimentos e programas. Eu estou muito feliz em ter um grande conforto que esse tema ele é prioridade para a companhia, está na fala do presidente, dos diretores, está nas agendas de mercado, interações com o banco, interações com o governo, com a imprensa.
com nossos empregados, Brasil exterior, nossos líderes. Então, toda essa agenda é uma agenda de muita transformação e de muito valor, tá? Então, a minha perspectiva é favorável de mantermos aprendizado sempre, crescimento, alto nível de excelência, alto nível de ambição. Para mim, essa é a fórmula mágica que a gente vai ter cada vez mais impacto social e ambiental positivo. E para isso, a Agro Social aqui é um parceiro prioritário, que a gente quer contar muito com vocês, que vocês nos desafiem, nos provoquem. Então, antes de mais nada, agradecer, né, pela oportunidade, parabenizar pelo espaço aqui por trás do impacto. E aí, acho que é isso, é disseminar essa mensagem para as mais pessoas, para aqueles que quiserem conhecer mais sobre a Citrosuco, como nós somos um B2B, né, um business to business, às vezes nós não temos marca, né, na gôndola, no supermercado, né, mas o suco de laranja que vocês tomam, boa parte é nosso, mas não é com a nossa marca, que a gente não tem a marca final. Mas eu convido todos e todas a visitarem nossos canais no LinkedIn, no Instagram, site, conhecerem sobre a companhia. Acabamos de lançar o nosso relatório anual de sustentabilidade, que foi assim um trabalho enorme do time. Estou muito feliz em anunciar esse relatório e também a nossa central de indicadores de ESG, que nós temos todos os anos auditada, que mostra a evolução dos compromissos na prática da companhia. Então, convido todos e todas a conhecerem as nossas publicações, nosso site, nossas redes, para vocês estarem conosco aí e, né, se conectarem nesse ambiente que a gente tem muito prazer em nutrir a vida vivendo legados. Que demais, Orlando. Muito obrigada. Obrigada aí pela sua participação conosco. Obrigada por todo o empenho aí ao longo do projeto que nós temos em parceria com vocês. Está sendo um prazer conduzir isso ao seu lado, ao lado dos outros profissionais da Citrosuco que estão envolvidos. E convido a todos para conhecer aí as redes sociais da Agro Social e acompanhar esses projetos de perto. Obrigada, Fabi. Obrigada, Emily, pela companhia. Quero agradecer ao Orlando por ter aceitado o convite, ter feito com a gente esse bate-papo tão bom. Reforçar o convite para as pessoas acompanharem as redes sociais da Citrosuco, visitar o site, acessar o relatório de resultados e também acompanhar as redes sociais da Ago. Lá a gente coloca novidades sobre os próximos episódios. A gente também tem a nossa revista, quero fazer esse convite para quem ainda não assinou, assinar a revista agora. Nas redes sociais da Ago também você vai encontrar posts que tem o link para você fazer sua assinatura e receber gratuitamente na sua casa. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse podcast, esse episódio até aqui e até a próxima.